Olá, boa noite, povo do Sinai. Gravando um vídeo hoje, depois da reunião, dia 13 de julho de 24. Peço desculpas pelo vídeo passado, ficou um pouco pesado com aquele monte de aquela sequência de nomes de reis, né? A maioria idólatra, né? E quando não eram reis idólatras, eram crianças sendo elevadas ao trono para alguém mandar. Deu no que deu. Bom, eu postei agora há pouco duas fotos para explicar melhor para vocês. Eu acho que tem que ser com foto o que era o reino de Israel na época de Davi, Salomão, e no que se transforma depois de Roboão. Então aí vocês vão conseguir olhar para as fotos e entender melhor o que era o reino do norte e o que era o reino do sul. O que está em cima é o norte e o que está embaixo é o sul. E esse período de Nabucodonosor é bastante confuso, então se não der bastante informações, tem muita coisa que vai passar desapercebida ou até meio, foi uma circunstância que fizeram assim e sumiu. Mas não é bem isso. Bom, a linha dos reis a gente já comentou. A idolatria dominava também em Judá, não era só no Reino do Norte, em Israel, que eles adoravam uns bois de metal lá. Não, lá em Jerusalém também. Jeremias dizia que até o próprio templo de Jerusalém, o primeiro templo de Jerusalém, tinha imagens de idolatria. E haviam cultos pagãos dentro dos muros do templo. Jeremias já falava isso. Bom, então na época do reino de Israel completo, de norte a sul, qual a pressão que os israelitas sofriam? Sofriam a pressão dos vizinhos, por causa das guerras, por causa dos combates. Uma situação que nós aqui em Porto Alegre não sentimos muito, mas no século passado, em 1982, houve o ataque da Argentina nas Malvinas. E os ingleses vieram lá do hemisfério norte para o hemisfério sul para tomar as Malvinas. E eu estava trabalhando, eu era formando na época, no ano, e eu estava em Quaraí, numa fazenda em Quaraí, onde começou a morrer cordeiros, e eles chamaram uma equipe lá da faculdade e eu fui escolhido, entre outros colegas, para ir lá coletar material para ver o que estava acontecendo. E essa era uma fazenda bastante grande, e ela tinha um refeitório dos solteiros, que eles chamavam. Todo o povo solteiro, ou visitantes, enfim, almoçavam lá nesse... não era um restaurante, era um refeitório comum, como se fosse uma casa, as mesinhas, uma coisa simples. A gente tinha uma televisão lá, né? Vou dizer errado, porque a gente falava tanto em paranoica, né, e não em parabólica, que a gente comete um erro. E vinham as notícias pelo jornal da televisão que os argentinos tinham feito isso, que os ingleses tinham feito aquilo, não sei o quê. Bom, teve um dia em que os ingleses afundaram um navio, Belgrano, o nome do navio. Marechal Belgrano, se não me engano, é o nome do navio. Gente, parecia time de futebol, torcida de futebol. Os caras debochando dos argentinos, rindo à toa dos argentinos. Pelo sangramento que houve no século XIX, início do século XX, das lutas entre os ladrões que saíam da Argentina e vinham no Brasil e
os ladrões que atravessavam do Brasil para a Argentina para fazer saque. Não tinha ponte, então era cavalo a nado, barco, eles atravessavam a nado e roubavam os cavalos lá, enfim, aquelas anarquias de fronteira em pleno 1982, 100 anos depois de todas aquelas esculhambações, porque a Revolução Federalista foi em 91, de 1891, estavam lá festejando. Então essa era a situação de Israel. Israel era temido, debochado, por causa das guerras que ela teve com os vizinhos. E aí, Amon invadiu Israel, matou israelenses. Então, ódio contra os amonitas. Combate os amonitas vão para o seu território, eles estão atrás por causa do que fizeram. E aí fica esses judeus safados, esses amonitas indecorosos, e fica aquelas brigas de vizinho. Não que não seja importante, mas vejam que o ranço anti-Israel é da vizinhança. Com a passagem de Nabucodonosor, levando as tribos embora e dispersando as tribos dentro do território do Império Babilônico, Israel começa a criar um ódio numa região maior, fora daquele limite do reino que Davi estabeleceu. As tribos do norte do Estado de Israel, e o Estado sul seria Judá, as tribos do norte, Israel, já eram idólatras. A Jezebel já tinha feito a passagem dela lá, o Isaías já tinha combatido Jezebel, mas aquilo era um crescente no norte. E não só a idolatria, mas também a perda dos registros, porque eles não faziam como o pessoal no Templo de Jerusalém fazia. A tomada do nome, fulano é filho de Beltrano, que é filho de Ciclano, aquelas linhas genealógicas já no norte não se fazia. E como eles já estavam na idolatria, quando eles saíram, foi fácil eles se misturar com os outros. Porque se eles saíram adorando Baal e chegaram na Babilônia e disseram assim, não, agora tu vai adorar Marduk, quem adora Baal, adora Marduk. Pronto, tá simples. Agora tu pega um judeu de Jerusalém, que ainda está preso à teologia do templo, o Deus único, ele vai para a Babilônia, ou qualquer outra província da Babilônia, ele vai se agarrar àquela tradição deles, tipo gaúcho, né? Gaúcho no Japão funda a CTG. É por aí, né? Não é nem religião, é estado de espírito, né? Agora vocês imaginem um religioso fora das terras de Israel tentando manter a sua religião. Um Deus único. E todo mundo, Deus único? Pô, nós temos um Deus para trigo, nós temos um Deus para água, a gente tem um Deus para casar, um Deus para fertilidade das vacas. Os caras têm um Deus só e não tem nenhuma estátua, não dá nem para ver esse Deus, os caras são tudo louco. Então, o problema, o conflito judaico aumentou de território, passou para as terras dos estados babilônicos. Bom, aí Nabucodonosor morreu, assume o primeiro filho, fica um pouco, vem o segundo filho, eu comentei isso na vez passada, aí chega Ciro e toma o Império Babilônico. E os judeus na Babilônia conversam com Ciro, trocam ideias, expõem, e o Ciro diz, tudo bem, então vocês podem voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. O pessoal volta, e aí Zacarias, que já tinha previsto tudo que o Nabucodonosor ia fazer,
também está ainda lá, já mais bem velho, né? Já em fim de carreira, ele conclamando os judeus a reconstruírem o templo. Zacarias, o profeta Jeremias, que fez a profetização, já tinha morrido, e um escriba muito importante, Esdra, ele cavoca, descobre uma Torá completa, ou várias Torás e fez uma Torá. Então, eles têm uma Torá. Então, com o movimento de Jeremias, o movimento de Esdra, mais Zacarias, Jeremias, Esdra e Zorobabel, começa a reconstrução do templo em Jerusalém. Quando eles começam a reconstrução do templo, os povos da volta já se deram conta de uma coisa: esses caras, toda vez que tem o templo, que eles rezam por Deus único, eles vão para frente. Então vamos impedir a construção do templo. Vejam que já naquela época não era um pensamento organizado numa cartilha como esses partidos comunistas e socialistas fazem hoje. Vamos destruir a religião, vamos destruir a família, vamos dispersar o povo para vocês veem que tem princípios dessa política socialista e comunista que hoje é o que a gente vê aqui, para destruir o Estado, destruir a família, destruir a sociedade. Para quê? Para poder mandar. Foi isso que Nabucodonosor fez. Destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Pronto, agora eles não têm aonde rezar para Deus. Eles rezavam em casa. E a perseguição começa. Bom, então o pessoal se dá conta que se eles fizerem o templo, e aí é uma bronca provavelmente muito forte do pessoal da Samaria, que volta para Samaria. Assim como os judeus voltaram para o Reino do Sul, os israelitas do norte do estado de Israel voltam para Samaria. E aí vai começar uma briga que já existia, né, na época de quem viu a série na TV da Jezebel, lembra das broncas que eles tinham com o pessoal do sul, que era Jerusalém. Então, o pessoal do norte quer ajudar a construir o templo. Aí, Esdra e os Zorobabel, Jeremias, eles... vocês são idólatras, como é que vocês querem construir o templo? Se vocês vierem construir o templo, vai contaminar o templo com idolatria. Não, não queremos. E não aceitaram que o pessoal da Samaria ajudasse. Eles foram falar, já não era mais Ciro que comandava, era Dario. Lembra-se que nós estamos numa época que esse Dario, com quem eles vão reclamar que estão fazendo o templo, que não pode, que está proibido, e aí vão procurar o decreto do Ciro que pode, mas enquanto não tem o decreto do Ciro, Dario manda parar o templo, fica 15 anos parado. Esse Dario é aquele Dario que vocês conhecem do filme Os 300 de Esparta, que vão lá para o Paço das Termópilas e as nossas flechas vão cobrir o sol, e aí os espartanos dizem, não, se cobrir o sol nós lutamos na sombra. É tudo dentro desse contexto, vocês têm uma ideia da época histórica que está acontecendo. Aí até que enfim o Dario acha o decreto do Ciro e diz, não, se o Ciro diz que pode, eu, Dario, não vou me atravessar, pode. Então, coisas que
aconteceram que desse período? A volta, tomada de Jerusalém por Nabucodonosor até Dario. Dispersão das tribos judaicas, que é o mais é bastante importante, porque existem lendas. Ah, as tribos de Israel desapareceram. Não, desapareceram as anotações de quem é o quê. Em Judá, mesmo com a diáspora no ano 70 pelos romanos e tudo que os alemães queimaram os alemães nazistas, né? Os nazistas queimaram da cultura judaica na Europa, destruíram, novamente tentando a destruição da cultura judaica para liquidar com o povo. Né? Eles ainda mantêm daquela época registros que eles sabem quem pertence à tribo dos Levis e quem são os sacerdotes. Então você vai a Israel hoje, tem lá pilhas de documentos. Ah, eu quero. Meu avô era judeu. Aí os caras vão lá, só um pouquinho. O seu José aqui, não é judeu. Ah, mas ele dizia que pode até ter dito, mas aqui nos livros, então tu não consegue aliar. Aliar é o nome da imigração de judeus até o avô. Então, filho de avô, judeu, filho de judeu, avô ou pai, tem direito a retornar para Israel, com cidadania israelense. Muito cobiçada, por sinal. Vasculhem nos seus arquivos lá para ver se não tem um avô judeu. Então, a dispersão das tribos é uma coisa muito importante, porque uma tribo saiu de Jerusalém e foi parar no Alasca. Então, os esquimós são uma tribo perdida. Não, isso aí são as lendas, como é que chama? Os mitos urbanos, né? Tem um nome próprio para isso. E a volta, a dificuldade que eles têm para reconstruir Jerusalém, a dificuldade que eles têm de replantar, porque só ficou o pessoal menos instruído, né? E aí, claro, como ficou vazio 70 anos, já está cheio de gente que não é judeu, né? Então começam brigas, começam discussões, gente foi para a rua, briga de gente que não quer ir para a rua, e cada vez mais aumenta o conflito em Jerusalém. Mas, depois de 15 anos, o Dario diz que pode construir o templo, eles reconstroem o templo, que a coisa não foi... Primeiro eles... Agora faltou o nome do sujeito. Mas eles mandaram o Neemias para Jerusalém, e o Neemias volta, antes de começar a reconstrução do templo, ele constrói a muralha à volta de Jerusalém. Pronto, com a muralha, nós temos uma cidade fortificada, nós somos uma cidade segura. Depois, sobre a batuta de Zorobabel, mais os esforços de Jeremias e Esdra, né, começam a limpar aonde era o templo. Vão tirando as pedras, vão botando bagulhada tudo para fora, vão varrendo, acharam o piso original, taparam aquilo que esburacou e constroem o altar do sacrifício e começam a fazer os alicerces do templo. Quando eles inauguram o altar dos sacrifícios, os judeus têm a motivação para ir a Jerusalém, no mínimo uma vez ao ano, nas festas, né? Que seria as festas da colheita,
O ano novo, festa das coisas. Ah, sim, tu poderia levar teu filho para ser circuncidado no templo. Jesus foi circuncidado no templo. Ele foi apresentado com, quando eles chegam de Belém, vão a Jerusalém e apresentam o filho no 8º dia. E aí teve todas aquelas profecias. Então, o altar de sacrifícios possibilita que todos os judeus vão a Jerusalém para cumprir a sua obrigação. E com um templo, o país começa a crescer. Porque Jerusalém é um entroncamento das rotas comerciais que vêm da África em direção à Ásia e as que vêm da África em direção à Europa via Turquia. Eu aconselho a vocês a olhar um mapa mundi, tá? Para entender melhor o que está acontecendo aí. Olhem os mapinhas. No celular tem, é fácil. Pede um mapa da Europa, pede um mapa do Oriente que vem. Então Jerusalém está no entroncamento. E quem quer descer para o Egito tem que passar por lá. Então o comércio começa a funcionar novamente. Mas eles continuam sobre a batuta de Dario e depois do Xerxes, Antaxerxes ou Xerxes, que é esse rei que está na novela agora da Esther, rainha da Pérsia. A Esther vai entrar em cena conforme for se desenvolvendo Jerusalém. Então nós já estamos no tempo de Xerxes. Acho que a gente podia parar por aqui. Semana que vem eu gravo um vídeo sobre o Xerxes, a Esther e a tomada. Sim, porque depois que Dario perde as batalhas lá com. Vem o Alexandre o Grande, depois de Alexandre o Grande, vem os gregos. Então, isso nos próximos 300 anos, a partir da retomada de Jerusalém, da reconstrução do segundo templo, mais 300 anos vai chegar os gregos. E aí a gente fala com um pouquinho mais de detalhe. Eu só queria colocar uma coisa aqui antes, o último item. O Esdra, como teve dificuldade de achar uma Torá inteira, eles criam um sistema oral de ter a Torá, para evitar que eles percam a Torá. Duas medidas. Primeiro, eles pegam a Torá, fazem livros Torá e abrem sinagogas em vários lugares. Então, em vários lugares tem uma Torá. E aí, outra coisa. Chama a família do Aquino, chama a família do Flávio, família da Ignés. Ó, o livro de Zacarias, do 1º ao 10º capítulo, Aquino, vocês têm que decorar. Flávio, do 11º ao 21º, é a tua família que tem que decorar. Ignés, a tua família vai decorar do 21º até o fim do capítulo. Até o fim do livro, vocês vão decorar. Então, elementos da família sabiam de cor a Torá. E aí, como a Torá é lida na sinagoga, de tanto em tanto tempo, aquela família iria lá ler o livro. Lembrem-se que o pai de João Batista estava a serviço no templo de Jerusalém. E quando ele volta, que a mãe comunica a ele: ó, nós vamos ter um filho. E aí ele não acredita, fica mudo. Por isso, Jesus, quando vai na sinagoga
ele abre o rolo e diz aquele discurso que ele disse lá na sinagoga. Tudo se cumpriu. O Messias está falando com vocês. E aí dá aquele quebra-pau lá na sinagoga que querem matar ele. Bem no início do ministério de Jesus Cristo acontece isso. É só dar uma olhada no Novo Testamento. Então, a família de Jesus, a família do pai dele, de José, era encarregado da leitura daquela parte da profecia de Isaías. Interessante, né? E aí eles querem me dizer que a Bíblia, que a Torá, de onde vem a Bíblia, foi escrita por gente. Ficou interessante. Detalhes de 500 anos antes mostram que Jesus tinha que fazer alguma coisa, porque foi determinado lá atrás, na época de Esdras. E os manuscritos do Mar Morto não foram escondidos de graça. Os manuscritos do Mar Morto foram escondidos na época dos gregos, que é 200 a 300 anos antes de Jesus, com medo que os gregos fizessem em Jerusalém a mesma coisa que Nabucodonosor fez. Então eles se precaveram, ensinando a Torá, dispersando a Torá pelas sinagogas, e muitas das sinagogas foram abertas, foram criadas, porque gente, judeus que estavam na Babilônia, se autoexilaram. Não vamos voltar para Jerusalém, que nós vamos continuar. Ciro toma a Babilônia. Vocês podem voltar para casa. Voltar para casa? Voltar para o mando do Ciro de novo? É só mudar o lugar. A opressão é a mesma. Ou eu sou servo de Ciro na Babilônia, ou eu sou servo de Ciro em Jerusalém. Então eu vou embora daqui, procurar um lugar onde não tenha Ciro. E aí ele vai para Macedônia, ele vai para a Grécia, vai para. Enfim, eles vão por livre e espontânea vontade. E como Esdras escreve a Torá, essa Torá começa a circular andando. Os judeus são bastante difíceis de lidar com eles, e eles sabem disso. Porque eu vou contar uma piada para vocês que eu ouvi da boca de um judeu brasileiro que mora em Israel, em Tel Aviv, se não me engano. Então ele conta a historinha seguinte: um judeu se salvou no naufrágio de um navio, chega numa ilha, ele procura, não tem ninguém na ilha, só ele. Aí ele olha para a praia, olha o mar às costas dele, aí ele vai para a esquerda e constrói uma sinagoga. Aí ele vai lá na direita e constrói outra sinagoga. Depois que ele criou duas sinagogas, ele briga numa sinagoga e vai só na outra sinagoga e jura que nunca mais vai voltar naquela sinagoga e fica falando mal daquela sinagoga. Piada de judeu sobre judeu. Boa noite, meus irmãos.